João sentiu as mãos firmes de Miguel pressionarem seus ombros tensos na maca fria da sala de massagem em Lisboa. O aroma de óleos essenciais enchia o ar, mas nada aliviava o peso em seu peito. De repente Miguel parou e disse com voz baixa e sincera: "Tu pareces carregar mais do que dor nas costas, João. Posso oferecer um serviço especial hoje. Não é apenas o corpo que precisa de cura, mas a alma também. Queres conversar sobre o que realmente te aflige?" João ficou paralisado, o coração batendo forte como nunca. Ele era um contabilista de 32 anos que vivia em Lisboa há 6 anos, mas o coração ainda pertencia à família conservadora de Porto, onde o pai engenheiro reformado e a mãe dona de casa católica esperavam que ele casasse com Maria, a filha de amigos de longa data, uma união que selaria o futuro da família e manteria as aparências. A dor nas costas vinha de noites sem dormir a pensar no anel que tinha comprado para Maria há 2 meses e na data do casamento marcada para o próximo verão. Aceitou o serviço especial sem saber porquê, talvez porque os olhos castanhos de Miguel transmitiam uma confiança que ele nunca encontrara antes. Miguel era um massagista de 30 anos com um pequeno estúdio no Chiado, conhecido por clientes fiéis que vinham não só por alívio físico mas por algo mais. Começaram a conversar enquanto as mãos dele trabalhavam nos músculos tensos de João. Primeiro foram temas leves: o trânsito caótico de Lisboa, o preço do bacalhau no mercado, mas logo João sentiu as palavras saírem sem controlo. Contou que se sentia preso, como se vivesse uma vida que não era dele. Miguel ouviu sem julgar, apenas acenando e perguntando com delicadeza o que significava para ele ser feliz de verdade. A sessão durou quase 2 horas e quando João se levantou sentiu algo mudar dentro dele, um alívio que não era só físico. Pagou e marcou outra sessão para a semana seguinte, prometendo a si mesmo que era só para as costas. Mas ao sair para a rua fria de fevereiro em Lisboa, o vento do Tejo trouxe uma dúvida que nunca tinha admitido antes. E se a felicidade não estivesse no plano familiar que o pai traçara desde a infância? Chegou a casa no Bairro Alto e encontrou uma mensagem de Maria a perguntar sobre o jantar com os pais no fim de semana. Respondeu com um emoji de coração, mas o peito apertou. Deitou-se na cama e relembrou as palavras de Miguel sobre libertar o que está preso. Pela primeira vez em anos dormiu sem sonhar com o casamento. No dia seguinte, no escritório no centro da cidade, enquanto analisava balanços financeiros de empresas que pareciam tão vazios como a sua vida, João recebeu uma chamada da mãe. Ela falava animada sobre o enxoval de Maria e como a igreja de São Francisco no Porto estava disponível para a cerimónia. João murmurou respostas curtas, sentindo o nó na garganta crescer. À noite caminhou sozinho pelas ruas iluminadas do Rossio, pensando no que Miguel tinha dito sobre coragem de ser honesto consigo mesmo. A segunda sessão estava marcada e ele já sabia que não ia só para a massagem. A semana passou lenta, com reuniões intermináveis e jantares familiares por videochamada, onde o pai repetia que um homem deve ter raízes e responsabilidades. João sorria, mas por dentro questionava tudo. Quando chegou ao estúdio de Miguel na quinta-feira à tarde, o ar parecia mais pesado. Miguel cumprimentou-o com um sorriso genuíno e perguntou como tinha corrido a semana. João deitou-se e as palavras fluíram como um rio que rompeu a barragem. Contou sobre a pressão do casamento, sobre o medo de desapontar a família, sobre a sensação de que algo dentro dele nunca se encaixava. Miguel ouviu com atenção, as mãos trabalhando devagar, e depois partilhou um pouco da sua própria história de ter crescido em Braga e ter enfrentado rejeição quando assumiu quem era aos 20 anos. Não foi fácil, disse, mas valeu a pena viver com verdade. João sentiu lágrimas nos olhos pela primeira vez em anos. A sessão terminou com um abraço breve e profissional, mas o impacto durou dias. Ele começou a questionar se o amor por Maria era real ou apenas cumprimento de dever. Maria era boa pessoa, gentil e dedicada, mas nunca tinha sentido com ela o que sentia agora ao lembrar dos olhos de Miguel. A família ligava quase todos os dias, a mãe mandando receitas de bolos para o casamento, o pai falando de herança e continuidade do nome. João respondia mecanicamente, mas o conflito interno crescia como uma tempestade que se aproximava. No fim da semana ele enviou uma mensagem a Miguel dizendo que precisava de outra sessão mais cedo. A resposta veio rápida e acolhedora. Quando se encontraram de novo, a conversa foi mais profunda. João admitiu pela primeira vez em voz alta que tinha dúvidas sobre a sua orientação, que olhava para homens com um desejo que nunca ousara nomear. Miguel não se assustou, apenas acenou compreendendo e contou como tinha ajudado outros clientes a navegar por caminhos semelhantes, sem nunca julgar. A confiança cresceu entre eles e João saiu do estúdio sentindo-se mais leve, mas também mais assustado, porque sabia que aquele serviço especial estava a abrir portas que não podia fechar. A vida continuava, o trabalho, a família, o noivado, mas dentro dele uma revolução silenciosa começava. A terceira sessão marcou o ponto sem retorno.
João chegou ao estúdio com o coração acelerado e Miguel notou imediatamente a agitação. Tu estás diferente hoje, disse enquanto preparava os óleos. João deitou-se e desabafou sobre o jantar com Maria no fim de semana anterior, onde ela falara dos planos de ter filhos, e ele sentira um pânico que quase o fez fugir da mesa. Miguel ouviu e depois guiou a conversa com perguntas suaves sobre o que João realmente queria para a sua vida. As palavras saíram como um desabafo longo. João descreveu noites de insônia em que imaginava uma vida diferente longe das expectativas. Miguel partilhou histórias de clientes que tinham enfrentado dilemas semelhantes em Portugal, onde a família ainda era o centro de tudo apesar das leis progressistas. A sessão estendeu-se e quando terminou Miguel sugeriu que se encontrassem fora do estúdio para um café no Chiado apenas como amigos para continuar a conversa. João hesitou, mas aceitou. No dia seguinte sentaram-se numa esplanada com vista para a Igreja do Carmo e o café quente entre eles pareceu um escudo contra o mundo. Conversaram horas sobre cinema, livros e viagens. Miguel adorava o fado de Lisboa. João confessou que sonhava em viajar para o Alentejo sem horários. Pela primeira vez João sentiu-se visto de verdade, não como o filho perfeito ou o noivo responsável, mas como ele mesmo. Ao despedir-se, Miguel tocou levemente o seu braço e disse que estava ali se precisasse. Essa noite João cancelou um jantar com Maria, alguém de trabalho, e ficou em casa a pensar. O conflito interno era feroz. De um lado o amor pela família, o respeito pelo pai que sacrificara tanto para lhe dar estudos, do outro o desejo de liberdade que Miguel representava. No escritório no dia seguinte um colega chamado Pedro notou a distração de João e brincou que o noivado o estava a deixar nervoso. João riu forçado, mas o comentário doeu porque era verdade. A família ligou à noite a mãe perguntando sobre as provas do fato do casamento e João sentiu o peso esmagador. Marcou outra sessão com Miguel e desta vez a conversa virou para o futuro. Miguel falou do seu próprio caminho de aceitação e como tinha perdido amigos mas ganhado paz interior. João questionou se valia a pena o custo. A amizade entre eles aprofundou-se com mensagens diárias curtas mas significativas. Uma semana depois encontraram-se novamente num passeio à beira-tejo ao pôr do sol. Caminharam lado a lado e João sentiu uma paz que nunca conhecera. Conversaram sobre o que significava ser homem em Portugal hoje e Miguel disse que ser autêntico era o maior ato de coragem. Quando se despediram, o abraço durou um segundo mais do que o normal e João sentiu o coração bater mais forte. De regresso a casa encontrou uma carta da mãe com fotos da casa de família em Porto e uma nota dizendo que tudo estava pronto para o casamento perfeito. As lágrimas vieram e ele chorou sozinho no sofá questionando todas as escolhas. O trabalho sofreu, ele errou num relatório importante e o chefe chamou a atenção. Maria enviou mensagens preocupada e João respondeu com mentiras que o faziam sentir culpado. A pressão crescia, mas a atração por Miguel também. Na próxima sessão Miguel notou o cansaço e perguntou diretamente se João estava pronto para admitir o que sentia. João hesitou, depois confessou que pensava em Miguel mais do que devia. Miguel sorriu suavemente e disse que o sentimento era mútuo, mas que deviam ir devagar porque as consequências seriam grandes. A conversa terminou com uma promessa de se encontrarem fora novamente. João saiu do estúdio com o mundo virado ao contrário. A família planeava uma visita a Lisboa para o fim de semana e ele sabia que teria de fingir mais uma vez. O conflito moral consumia-o, cada decisão parecia errada. Mas pela primeira vez ele via uma luz ao fundo, um caminho possível de felicidade verdadeira. A tensão aumentava e ele sabia que não podia adiar a verdade por muito mais tempo. O encontro seguinte mudou tudo. Encontraram-se num pequeno restaurante perto do Mercado da Ribeira e a conversa fluiu natural como nunca. João contou sobre a visita dos pais e como o pai tinha falado do orgulho em ter um filho que seguia o caminho certo. Miguel ouviu e depois segurou a mão de João por baixo da mesa num gesto discreto mas poderoso. O toque foi elétrico e João não retirou a mão. Caminharam depois pela cidade velha e pararam num mirador com vista para as luzes de Lisboa. Aí Miguel disse que sentia algo forte por João e que estava disposto a esperar o tempo que fosse preciso. João respondeu com um beijo leve na face, um gesto tímido mas cheio de significado. O romance nasceu assim em segredo, com passeios noturnos e conversas até de madrugada por mensagem. João sentia-se vivo pela primeira vez, mas a culpa era constante. Maria notou a distância e perguntou se havia algo errado. Ele mentiu dizendo que era o stress do trabalho. A família em Porto preparava a festa de noivado e enviava convites. João aceitou ir a Porto para o fim de semana fingindo entusiasmo. Lá o pai abraçou-o com força dizendo que era o orgulho da família.
Durante o jantar familiar, João sentiu-se um impostor, cada elogio doía como uma faca. Regressou a Lisboa com o coração pesado e encontrou-se com Miguel no estúdio. A conversa foi intensa. João chorou, confessando o medo de perder tudo. Miguel abraçou-o e disse que o amor verdadeiro exigia sacrifícios, mas que ele não estava sozinho. Começaram a encontrar-se mais vezes, sempre com cuidado, no apartamento discreto de Miguel no Príncipe Real. As noites eram de conversas profundas sobre o futuro, sobre filhos, sobre carreira. João sonhava em mudar de emprego para algo menos ligado à imagem familiar. Mas a realidade bateu quando Pedro, o colega do escritório, os viu juntos num café e lançou um olhar estranho. João ignorou, mas o medo instalou-se. A pressão familiar aumentou, com a mãe ligando diariamente sobre os preparativos. João adiou o noivado alegando problemas no trabalho, mas sabia que o tempo corria. Uma noite no apartamento de Miguel eles falaram sobre o que aconteceria se a verdade saísse. Miguel partilhou a sua história de rejeição familiar e como reconstruiu a vida. João sentiu esperança, mas também terror. O romance aprofundou-se com gestos de carinho, olhares longos e promessas sussurradas. Mas a tensão social era palpável em Lisboa, onde alguns olhares julgadores ainda existiam apesar da cidade ser aberta. João começou a questionar os seus valores católicos da infância: o que era pecado, o que era amor. O conflito interno era exaustivo, ele pesava cada escolha, o preço da felicidade versus o dever familiar. Uma confrontação pequena aconteceu quando Maria apareceu de surpresa em Lisboa e João teve de cancelar o encontro com Miguel, inventando uma reunião. A mentira pesou e ele passou a noite em claro. Miguel foi compreensivo, mas João via o custo que a situação impunha a ambos. A família marcou uma grande reunião em Porto para discutir o casamento e João não pôde recusar. Viajou com o coração apertado, sabendo que estava a viver uma dupla vida. O fim de semana em Porto foi um teste de resistência. O pai falou de legado, o tio comentou sobre homens fracos que não assumiam responsabilidades. João sorriu, mas por dentro planeava o momento de verdade que se aproximava. Regressando a Lisboa, encontrou Miguel e desabafou tudo. A decisão aproximava-se e o preço começava a revelar-se. A traição veio de onde menos esperava. Pedro, o colega, enviou uma mensagem anónima à família de João com fotos dele e Miguel num passeio. O pai ligou furioso, exigindo explicações. João sentiu o mundo desabar. A confrontação foi brutal. Por videochamada, o pai gritando que ele estava a destruir a família, a mãe chorando dizendo que era pecado. Maria ligou em seguida desfeita, perguntando se era verdade. João admitiu tudo, o peso das mentiras saiu como uma avalanche. A família cortou contacto imediato. O pai disse que não tinha mais filho. João ficou devastado no apartamento vazio. Miguel veio ao seu encontro e abraçou-o forte, dizendo que passariam por aquilo juntos. Mas a dor era imensa. João perdeu o apetite, o sono e quase o emprego quando o chefe soube dos rumores. A sociedade em Lisboa era mais tolerante, mas os círculos familiares conservadores foram implacáveis. Amigos de infância de Porto enviaram mensagens de condenação. João questionou todas as escolhas. O amor por Miguel valia o sofrimento da mãe, o orgulho ferido do pai. Miguel enfrentou o seu próprio passado de rejeição e ajudou João a navegar a culpa. Eles discutiram longamente sobre moralidade, sobre o que era certo. João viajou sozinho para o Porto para tentar uma reconciliação, mas o pai fechou a porta na cara dele. A mãe encontrou-o às escondidas no café da praça e chorou, dizendo que o amava, mas não conseguia aceitar. O regresso a Lisboa foi de luto. No trabalho, o ambiente tornou-se hostil e João pediu demissão para preservar a sanidade. Miguel apoiou-o financeiramente e emocionalmente, mas João sentia o peso do sacrifício. A traição de Pedro foi confirmada quando ele confessou por inveja de promoção. João confrontou-o e sentiu uma raiva profunda, mas também libertação. A relação com Miguel foi testada com discussões sobre o futuro, se valia a pena continuar. Miguel propôs que vivessem juntos e João aceitou com medo, mas esperança. A sociedade julgava em sussurros nas ruas do bairro Alto, mas eles encontravam força um no outro. O conflito moral atingiu o pico quando João recebeu uma carta da igreja da família pedindo que repensasse o caminho. Ele leu e chorou, mas escolheu seguir em frente. A família anunciou que Maria casaria com outro e que o nome dele não seria mais mencionado. O preço era alto, mas a paz interior começava a chegar. João acordou uma manhã no apartamento partilhado com Miguel e sentiu pela primeira vez uma calma profunda. O anoitecer anterior tinham caminhado pela marginal de Cascais e Miguel dissera que o amor não destruía famílias, mas revelava verdades.
João refletiu sobre o caminho percorrido, a perda do emprego, a rejeição familiar, mas também a descoberta de si mesmo. Encontrou um novo trabalho numa pequena empresa de contabilidade em Lisboa onde ninguém conhecia o passado. A relação com Miguel floresceu com passeios pelo Douro em Porto, onde visitaram a cidade natal em segredo e sentiram a liberdade. A mãe ligou uma vez em segredo e disse que rezava por ele, mas o pai permanecia intransigente. João aceitou que algumas pontes estavam queimadas, mas construiu novas com Miguel. Enfrentaram juntos o preconceito social num jantar com amigos de Miguel, onde histórias semelhantes foram partilhadas. João aprendeu que o sacrifício valia pela autenticidade. Uma viagem ao Alentejo selou o compromisso, eles prometeram apoiar-se mutuamente em todos os desafios. O despertar foi completo, João via agora que a felicidade não era um dever mas uma escolha. A família ainda doía, mas o amor por Miguel curava as feridas. No fim de um dia tranquilo à beira-rio, João olhou para Miguel e soube que tinha feito a escolha certa apesar do custo. A vida continuou com altos e baixos, mas com verdade. Foi correto João priorizar o seu amor e felicidade em vez da família tradicional, ou o sacrifício valeu a pena apesar da dor causada aos entes queridos.